irmãos? Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de número 4 e 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, versos de número 4 e 5. É depois de Gálatas, Filipenses, Colossenses, então Tessalonicenses. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer também ao pastor Pérez pela confiança, pelo poder, por todos os irmãos, membros. Eu acredito que Deus tem uma palavra para nossos corações essa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso número 4 e 5. Quero fazer essa oração também pelo pastor Paulo Martins, da congregação Betel. Ele tem autorizado estar comigo nessa noite. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos amados, vós são escolhidos de Deus, porque o Evangelho chegou até vocês não somente com palavras, mas com poder, pelo Espírito Santo e com a convicção que vós são amados em Deus. Eu quero pedir para que a igreja repita comigo: escolhido de Deus. Esse foi para mim, agora para Deus. Escolhido de Deus. Escolhido de Deus. E é esse Deus que nos escolheu, que vai falar esta noite aos nossos corações. Possa sentar no seu espírito. Falar de escolhido é falar dos eleitos de Deus, dos chamados de Deus para o ofício, para a obra. Quando eu olho 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo à igreja, no capítulo 1, verso 4 e 5, eu vejo os escolhidos de Deus. E esses escolhidos de Deus aprenderam lições extraordinárias, grandiosas em Deus. E dessas centenas e milhares de lições eu pude extrair 3, porque eu aprendi com Cristo que não muito falar que será ouvido. Cristo estendia, como no seu sermão do monte, ele falava e ensinava vários ensinamentos, estendia, mas quando era para salvar uma vida, era somente uma palavra. Eu serei breve, mas eu tenho certeza que eu quero que os irmãos tenham toda a atenção nessa noite, que mesmo dessas palavras breves, ela vai transformar e abençoar quem está ouvindo essa noite. Aleluia! Quando eu olho 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4 e 5, eu vejo os escolhidos de Deus. E esses escolhidos aprenderam várias lições com Deus, e todas essas lições eu pude extrair 3 delas. Primeiro, os escolhidos de Deus tiveram que aprender a temer a Deus. Depois, eles tiveram que aprender a aceitar o chamado de Deus e passaram na sua caminhada de fé a realmente viver e vivenciar os propósitos de Deus em suas vidas, pela soberania de Deus e seus princípios eternos. Esses escolhidos de Deus aprenderam a temer a Deus, mas também aprenderam a aceitar o seu chamado de Deus e passaram a vivenciar em suas vidas os propósitos divinos de Deus. Mas a pergunta esta noite, para essa igreja, para os escolhidos que estão aqui, é: por que temer a Deus? Por que temer a Deus? Porque em Provérbios capítulo 9, verso número 10, Salomão vai dizer: o temor a Deus é o princípio da sabedoria e a inteligência divina. Provérbios capítulo 14, verso número 27, Salomão vai dizer: o temor a Deus, ele dá vida e preserva da morte. Salmo de número 34, verso de número 7, o salmista Davi vai dizer: enquanto vocês temem a Deus, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Você tem proteção angelical na sua vida. Enquanto você teme a Deus, os anjos do Senhor, os poderosos arcanjos de Deus, estão acampados ao seu redor. Enquanto Satanás está ao teu redor, querendo te tragar, querendo me tragar, querendo nos tragar, os anjos do Altíssimo estão ao nosso redor, batalhando por nós e nos dando o livramento essa noite. Aleluia! Ele está aqui. Os discípulos aprenderam a temer a Deus, porque enquanto você teme, Deus vai operando na sua vida. Enquanto você teme ao Senhor,
vai te protegendo em sua vida. Enquanto você teme ao Senhor, você vai adquirindo sabedoria do alto. Enquanto você teme ao Senhor, você começa a ser inteligente na presença do Senhor e não ser enganado pelo diabo. Teme a Deus. A palavra é: teme a Deus. Os discípulos, os escolhidos, aprenderam a temer a Deus, mas também aprenderam a aceitar o chamado de Deus em sua vida. Mas por que aceitar o chamado de Deus? Por quê? Porque em João capítulo 15, verso número 14, João vai dizer: Deus nos chamou para não sermos desse mundo. João capítulo 15, verso número 16, João vai dizer: Deus nos chamou para dar frutos. Aleluia. Deus está nesse lugar, igreja. Você é escolhido para estar aqui. Você é escolhido para estar aqui. Aleluia. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso número 13, nós fomos chamados para ser salvos por Deus. Não entendi, pregador, então eu explico. Deus te chamou, Deus me chamou quando nós estávamos afundados no pecado, no vício, na prostituição, na comunicação, no mundo. Ele nos chamou para libertar-nos do mundo, para nos salvarmos e para nos levar para a glória, para o céu, para toda a eternidade. É Deus que chama. Você precisa aceitar o chamado, porque quando você aceita o chamado, você confirma a salvação de Deus em sua vida. Quando você aceita o chamado, você dá direito para Deus trabalhar na sua vida. E quando você aceita o chamado de Deus da sua vida, você não dá direito para Satanás, você não dá brecha para o diabo entrar na sua vida, porque você aceitou o chamado de Deus. Agora eu estou pensando um pouco nisso. Os escolhidos de Deus, eles aprenderam a temer a Deus, aprenderam a aceitar o chamado de Deus, mas também aprenderam e passaram a viver os propósitos divinos pela soberania de Deus e seus preceitos eternos em sua vida. Mas por que Deus escolhe? Por que Deus me escolhe? Porque o Deus Todo-Poderoso escolhe a igreja, escolheu você, Senhor, escolheu a senhora. Por que Ele escolhe? Porque para efetuar, exercer um propósito específico na minha e na sua vida. Ele quer te usar. Você precisa aceitar, temer a Deus, aceitar o chamado e viver os propósitos divinos na sua vida. Mas por que Deus escolhe? Deus escolheu muitos na Bíblia. Eu mostro. Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés para libertar o povo judeu da escravidão do Egito. Deus escolheu Davi para ser rei sobre todo Israel. Deus escolheu, aleluia, escolheu você, escolheu eu, porque Ele tem propósitos específicos na nossa vida. Mas Deus escolhe só homem? Claro que não, escolhe mulher também. Deus escolheu Esther para salvar os judeus da mão de Amã. Deus escolheu Maria para gerar o Cristo, o Salvador da humanidade. Mas Deus escolheu a igreja para ser noiva. Deus escolheu a igreja para ser noiva porque Ele é noivo. E quem é Ele? Quem é o noivo? É aquele que está em Gênesis capítulo 3, verso 15, a semente da mulher, que pisará na cabeça da serpente. Quem é Ele? É aquele que mesmo sem pecado foi batizado no Jordão por João Batista, mesmo sem pecado, para dar exemplo que era necessário, porque o batismo não salva, mas faz parte da salvação. Quem é Ele? É aquele que foi gerado por uma virgem, pelo ventre de uma bicha, porque Ele é santo. Quem é Ele? É aquele que foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, sem comer, provavelmente sem beber, mas Ele não pecou e venceu o diabo pela palavra. Quem é Ele? É aquele que foi julgado à noite, condenado no dia, foi crucificado, morto e sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou. Mas no terceiro dia ressuscitou. Mas ao
ele foi elevado, uma nuvem cobriu, e todos os discípulos fixaram os olhos ao céu, e aparece um anjo dizendo: esse mesmo que vir subir, em breve ele voltará. Quem é ele? É o Cristo, o Deus, o Filho do Deus vivo. Ele está no meio de nós. Glórias a Deus. Aleluia. Cristo subiu, mas ele é onipresente, tem todo o poder. Cristo subiu, mas ele é onisciente, sabe todas as coisas, mesmo sem falar. Aleluia. Cristo subiu, mas ele é onipresente, está em todos os lugares, está no trono da glória, lá no céu, mas onde estiver 2 ou 3, mas onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele fará presente, ele está no nosso meio essa noite, para te dizer: você é meu escolhido, você é minha escolhida, eu te escolhi, tema a mim, obedeça a mim, aceita o chamado e reviva os propósitos divinos em sua vida. Aleluia. É Deus que faz tudo em nós, é Deus que faz tudo em nós. Nós temos a proteção divina, nós escolhidos, e eu provo. Os anjos de Deus tiveram participação direta no ministério de Cristo. Quando Cristo nasce em Belém, uma manjedoura, quem são os primeiros a adorar? Os anjos. Quando Cristo é batizado por João Batista, é conduzido pelo Espírito ao deserto e fica 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo e vence pela palavra, quem serve ele é bom? Os anjos. Quando Cristo está no Getsemane, enquanto João, Pedro, Tiago e João estão dormindo, quem consola ele quando ele está orando ao Pai em agonia? Se possível, passa o meu cálice. Os anjos. Quando Cristo ressuscita ao 3º dia, quem diz que ele está no sepulcro? Os anjos. E quando Jesus ressuscita e passa 40 dias e 40 noites ensinando o discípulo acerca do reino de Deus, ele sobe aos céus, e quem diz? Varões da Deus. O mesmo Deus que subiu, ele vai descer. Foi os anjos. Não entendi, pregador. Os anjos podem até adorar, mas o único tipo de adoração se chama Cristo, o nosso Senhor. Mas então os anjos só têm participação direta nos ministérios de Cristo na terra durante os seus 3 anos? Claro que não. Ele também tem a sua participação na igreja, as quais prove. Então, pregador, eu provo. Quando Cornélio precisava aprender a ter um relacionamento mais profundo com Deus, quem o ajudou? Um anjo. Paulo estava sendo preso e estava correndo perigo. Quem me encorajou? Um anjo. Aleluia. Glória a Deus. Felipe, o apóstolo Felipe, no seu ministério de pregação, quem o orientou? Um anjo. Pedro estava preso, mas a igreja fazia constante oração. Quem o libertou? Os anjos. Não entendi, pregador, mas eu explico. Os anjos podem orientar, podem encorajar, podem ensinar, trazer a mensagem de Deus para a nossa vida, pode até libertar da cadeia, da prisão, mas para salvar é só Cristo, é só Ele que cura a igreja, liberta a igreja, salva, batiza com o Espírito Santo e leva a crente para orar no Senhor. Ele está aqui para dizer: você é importante, você é escolhido, você é escolhida. Teme a Deus, aceite o seu chamado e viva os propósitos divinos que Deus na sua vida, pela soberania de Deus, os preceitos eternos que Ele tem para a igreja para todos sempre. Como eu disse, não é muito falar que será ouvido, apenas uma palavra vai mudar a sua vida, Senhor. Apenas uma palavra vai mudar a sua vida, Senhora. E a palavra é: tema Ele. Não importa como aconteça, está difícil, está passando luta, está sendo perseguido, está sendo caluniado. Tema a Deus, mas não estou aguentando, está difícil suportar. Aí você está dizendo: aceite o chamado, porque é Ele que garante a vitória para a sua igreja.
Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Aleluia. Vou estar orando. Meu Deus e Pai, o Senhor sabe, o Senhor que traz a linhagem. Eu agradeço a Deus por hoje o Senhor mandar o seu servo Pedro, Deus. Me dá essa oportunidade de trazer a sua poderosa palavra. Eu sou pequeno, que o Senhor cresça. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Sabia quem estava aqui. O Senhor sabia qual palavra precisaria ser pregada, qual palavra precisava ser ouvida a sua igreja, qual palavra precisava ser edificada a sua igreja. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, e o Senhor está no nosso meio. Aqui só estão, Senhor, Pai, os guerreiros escolhidos do Senhor para estar nesse culto de adoração essa noite. E o Senhor vai honrar a fé. O Senhor não vai despedir os teus servos famintos da sua palavra, vazios, mas vão embora cheios da sua palavra. Entenderam que eles são escolhidos, entenderam que elas são escolhidas para temer o Senhor, independentemente da situação. São escolhidos, Senhor Pai, para aceitar o seu chamado, e são escolhidos para viver o seu propósito divino em suas vidas, Deus. Eu quero profetizar na sua igreja esta noite que as portas do inferno não vão prevalecer diante da tua igreja, que caminhador não vai fechar as portas das oportunidades que o Senhor abriu, porque porta que o Senhor abre ninguém fecha, e porta que o Senhor fecha ninguém abre, porque o Senhor que opera na sua igreja, tudo e em todos. Meu Deus, continua nos abençoando, assim eu te peço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E a igreja, se ela junto comigo,